Tudo bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 3 de março de 2016, são 19 horas e 59 minutos, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este curso, este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lá no começo das instruções dos Espíritos, no item 13, que tem o subtítulo de Ao que tem se lhe dará. Todo mundo lá? Todo mundo animado? Vamos sacudir a poeira, gente. Muito bem, vamos lá. E este item diz o seguinte: E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes falas por parábolas? Todo mundo sabe o significado da palavra parábola, né? Todos sabem. Ele respondendo, lhes disse: Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 10 a 14. Vocês acham que Jesus teria dito mistério, não? Teria usado essa palavra? Acredito que não. Porque se é um mistério, é uma coisa que não é revelada. Se ele estava revelando, não era mais mistério, não é isso? Então, certamente, essa palavra foi interpolada aqui de maneira a atender a necessidade de alguns. Portanto, Jesus falava diretamente com seus discípulos a mesma coisa que nós falamos a respeito do doutrina espírita, até porque Jesus era espírita. Jesus era reencarnacionista, né? Ele trouxe como bagagem do seu espírito todo o conhecimento que nós estamos tentando adquirir aqui através do estudo da doutrina espírita. E ele falava, portanto, diretamente com seus discípulos, com seus seguidores mais próximos, falava diretamente como nós conversamos aqui. O espírito reencarna, o espírito sofre a lei de causa e consequência. Enfim, é claro que, salvaguardando aqui a maneira de se falar da época, a maneira de se entender da época, porque na época, na antiguidade, se usava a palavra palingenesia, né? Que significa a mesma coisa, significa nascer de novo, né? E Jesus não falava com os outros diretamente, porque eles não tinham alcance para entender. Então, se ao que tem mais lhe dará, mais será dado a ele, é porque esses espíritos já encarnaram com essa bagagem. Então, se ele já tem alguma coisa, outras coisas serão acrescentadas ao seu conhecimento. É isso que Jesus fala. Não é que aqueles que não têm conhecimento não terão conhecimento. Não é esse o significado. O significado é que eles já tinham conhecimento, já tinham alguma maturidade, e com a vinda de Jesus lhes passando mais conhecimento, foi acrescentado a eles maior conhecimento. E os outros que não tinham esse conhecimento, que não queriam ter, portanto, também. Faz favor. Por favor. Deixa a porta aqui aberta a hora que você for falar. Qualquer coisa a gente salva aí. E realmente as pessoas que não têm o conhecimento da vida espiritual e das leis naturais, pode conversar com ele o que você quiser, que realmente ele não vai entender. Ele vai estar ouvindo, não vai escutar, e vai estar vendo aquilo que você está falando, não vai ser como cego, né? Não vai ouvir e nem ver nada.
E acrescenta aqui Kardec a seguinte, não, é a sequência do Evangelho de Jesus, né? Que está no Evangelho de Marcos. Estou vendo uma conversa lá, deixa eu ver. Dá licença. Muito bem, vamos dar a sequência então. E diz o seguinte: também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida que medires aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. No Evangelho de Marcos está um pouquinho diferente, diz assim: preste atenção ao que vocês vão ouvir agora. Com a medida que vocês medirem, ou seja, da maneira que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E ainda, pior ainda, porque vocês terão mais responsabilidade, porque vocês têm conhecimento. E ainda se vos acrescentará. Vocês serão julgados pela maneira que vocês julgarem os outros, e ainda com mais responsabilidade, porque vocês têm conhecimento. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, o que tem, se lhe tirará. Entenderam? Porque se a gente tomar realmente ao pé da letra, da maneira que está escrito no Evangelho, a gente pouco entende, né, aquilo que Jesus quer dizer, fica um pouco confuso, né? Mas é isso que ele queria dizer aos seus seguidores. No Evangelho de Marcos não podia estar igual ao de Mateus, porque Marcos não foi discípulo de Jesus, foi uma pessoa que adotou a filosofia cristã, e muito depois da morte de Jesus, né? Ele foi o evangelista que gastou dinheiro, investiu dinheiro nos ensinamentos de Jesus. Então ele pesquisava onde podia, era um médico, né? Ele pesquisava o que tinha dinheiro, ele pesquisava, foi atrás da mãe de Jesus, enfim. Ele fez o que pôde para levantar os ensinamentos de Jesus o mais próximo possível da maneira que ele ensinava. Um outro subtítulo: Um Espírito Amigo, assinou essa mensagem que foi dada em Bordeaux em 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Tem um aí que não está escrito, se eu não me engano. No meu não estava escrito, eu acrescentei a caneta aqui. É o que possui o sentido da palavra divina. De vocês têm esse outro? Então tá. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se àquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações,
procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo, que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas, já morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteia o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações. Joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. São alertas, né, que os Espíritos nos trazem, com o objetivo de nos mostrar o propósito da vida, que não é esse que a maioria das pessoas fazem dela, né? A vida não é para a gente vir aqui, fazer o que quiser, agir da maneira que quiser, usar da matéria da maneira que quiser, sem responsabilidade, né? Satisfazer todas as sensações do que o corpo. Esse não é o objetivo da vida. É por isso que ele diz aqui que a gente vai ter que se arrepender, né? Reencarnar e fazer todo o processo novamente, né? Depois que se arrepender verdadeiramente, ou seja, sinceramente, refazer todo o trabalho novamente até merecer aquilo que Deus oferece para todos os seus filhos. Se a gente não trabalhar, se não arregaçar as mangas, se não aproveitar essa oportunidade, vai ser obrigado a aproveitar em outra encarnação. A gente não existe dois meios de se evoluir, de se ganhar felicidade. Ou você trabalha por ela, ou você não vai tê-la enquanto você não se expuser a isso. Essa é a maneira, em outras palavras, aquilo que ele está explicando aqui. Exatamente isso. Não é ameaça, não é nada, porque não há necessidade nenhuma de ameaçar nenhum filho de Deus, nem mesmo Deus faz isso. É por isso que os dogmas da Igreja Católica já não são aceitos pela maioria, né? Deus não pune ninguém, não há punição. O que ele quer é o reconhecimento do seu filho pela sua grandeza, pela sua misericordiosa, pelo seu amor, por tudo aquilo que ele criou em benefício do próprio filho. Não é? Porque tudo que ele criou não é em benefício dele. Ele, presumo, assim, analisando com a inteligência que nós temos agora, com a compreensão que nós temos dele, penso que esse ser, essa inteligência suprema, quis criar algo, não é? E oferecer tudo aquilo que ele criou, que ele idealizou na sua inteligência, né? Porque Deus não se manifesta por atos, mas sim pela sua inteligência, não é? Pelas consequências daquilo que ele idealiza, da sua inteligência, oferecer isso à sua criação. O objetivo da sua criação, os espíritos. E tudo aquilo que existe fora os espíritos, os seres incorpóreos, é em benefício dos seus filhos, é em benefício dessa criação. Nós é que usamos e abusamos dela.
muitas vezes de maneira injusta, impensada, irresponsável, e aí nós caímos da maioria da matéria de maneira injusta, da maneira irresponsável, né? De maneira a usá-la para a satisfação das nossas sensações físicas. Ou seja, quanto mais nós alimentamos as nossas sensações físicas, mais apegados à matéria nós ficamos. Como nós somos seres distintos da matéria, nós não somos matéria, né? A matéria é uma ferramenta, é uma maneira qual nós conquistamos a nossa evolução, ou seja, nós desenvolvemos tudo aquilo que nós temos em essência dentro de nós. Mas o que nós fazemos da matéria? O objetivo principal. Quando se faz isso, o homem acaba perdendo o pouco que tem, ou seja, aquele pouco que ele desenvolveu, né, aquele pouco que ele conquistou, ele vai precisar, numa outra encarnação, sofrer o dobro, empenhar-se o dobro, trabalhar o dobro para conquistar aquilo que ele já tinha. É por isso que eles dizem que Jesus fala dessa maneira, que a quem tem se lhe dará, e aquele que não tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Da matéria, do corpo físico, dos bens materiais, por esse uso equivocado. Porque o que vai ser tirado desse espírito, o que vai ser tirado? Aquilo que ele conquistou como bem da inteligência e o bem moral, isso jamais é tirado. Mas por que então que ele fala que vai ser tirado? O que vai ser tirado? Trabalhar dobrado, sofrer dobrado, porque você passar pela mesma experiência 2, 3 vezes em seguida, pela mesma experiência, acaba virando um castigo, né? E ele vai ter que se sacrificar, vai ter que trabalhar, vai ter que se empenhar, vai ter que arregaçar as mangas, de maneira a compensar aquilo que ele não fez na outra encarnação. Ao passo que, se nós fizermos um pouco em cada encarnação, à medida em que nós vamos fazendo, mais vai sendo acrescentada, mais fácil vai ficando a vida. Muito mais fácil de viver, não é? Porque a matéria pesa sobre todos nós de maneira igual. De maneira igual. O corpo, ele exige de mim como exige de vocês. E exige de vocês como exige de mim. Da mesma maneira. A ciência está em não satisfazer as necessidades físicas. Né? Aí que está a ciência da vida. Ou seja, buscar o caminho do espírito. Esse é o caminho que Jesus recomenda e que ele chama do caminho estreito. O caminho difícil de entrar. Porque ele exige o quê? Ele exige que você saia do marasmo, saia da zona de conforto e trabalhe. Eu quis fazer essa explicação porque essas lições do Evangelho de Jesus, elas ficam um pouco... É paradoxal essa afirmação, né? Se você pegar ela pela letra, se você tentar entender pela letra apenas, ela é paradoxal. Como é que ele pode beneficiar, privilegiar aquele que já tem? É como se o rico ganhasse mais dinheiro e o pobre ficasse mais miserável, né? Daí o que a gente consegue entender analisando somente a letra. Mas analisando pelo espírito, com o conhecimento espírita, fica muito mais fácil da gente entender e é justo aquilo que ele fala. Uma boa encarnação, quanto antes começar a entender... Sim, o entendimento é fundamental, né, Orlando? O entendimento é fundamental, porque toda vez que você compreende... Demora um pouco, foi bastante pouco ali, né? É a experiência de cada um, né? Mas à medida que o espírito compreende, ele deixa de lado a crença. Todo aquele que é titubeante naquilo que... na maneira dele se aproximar de Deus, das coisas sagradas, das coisas divinas e tal, ele fala que crê. Mas no que você crê? Não importa, eu creio. É uma questão de crença. Peraí. Nós estamos no século da razão, negócio de crença. Pô. Para com isso. Se eu creio, eu quero saber por que eu creio. Se eu creio, eu quero saber no que eu creio. A fé tem que ser raciocinada. E à medida que o espírito vai desenvolvendo esse tipo de pensamento, ele vai se aproximando da fé raciocinada, fica mais fácil dele entender a vida como um todo. E ele começa a entender também como funciona o universo.
Não é assim? Ele começa a entender, peraí, a coisa não existe por existir, né? O universo não existe por existir. Bom, encontraram agora, semana passada, atrás da Via Láctea, não sei quantos bilhões de galáxias. Você viu isso? 100 bilhões de galáxias, 115 bilhões, é um monte de coisa que não homem. Quer dizer, nós estamos tão distantes dessa realidade, o espírito que habita a Terra está tão distante da realidade, de como funciona esse universo, qual é a função dele, que a gente acaba restringindo a nossa vida à mesquinharia humana. Em vez de você se tornar grande, porque nós somos grandes, nós não somos pequenos, nós temos uma importância muito grande. Nós somos amados por Deus, nós somos criados para sermos felizes e para utilizarmos esse universo. Né? Mas, como ele não entende, o que ele faz? Ele se volta para dentro de si, se fecha e acaba usando e vivendo somente aquilo que ele vê, percebe, mede, pega, sente, que é a matéria. Então, o conhecimento das coisas, ele faz com que você se volte para fora, para o entendimento do todo. E não para a defesa de si mesmo e das suas coisas. É isso que faz com que o homem seja mesquinho, se prive dessa beleza, dessa coisa bonita que é o universo, que é a solidariedade que existe entre as coisas e as pessoas. Né? E isso é que traz o conhecimento. O conhecimento traz isso, traz a abertura da mente, do conhecimento, da visão do espírito a respeito das coisas. A partir do momento que você tem conhecimento, diga se você é espírita ou não, cristão, diga se você o que quiser, você jamais vai voltar a pensar como pensam os dogmáticos, como pensam os religiosos, entendeu? Porque a sua visão já ultrapassou essa fase. É nesse sentido também que ele fala que até os que têm pouco, esse pouco vai ser tirado, porque a gente pode raciocinar de outra forma. Por exemplo, um de nós desencarnando, não vamos ter privilégio nenhum, não vamos ser beneficiados por esse conhecimento, a não ser que a gente utilize esse conhecimento em benefício próprio, ou seja, praticando bem a caridade, sendo honesto, enfim, usando desse conhecimento para ser melhor, né? Conosco e com o nosso próximo. Mas, de qualquer maneira, a nossa visão a respeito do conjunto das coisas vai ser completamente diferente daquele que tem uma visão estreita das coisas. Então ele desencarna. Quando ele se defronta com a realidade, o que acontece? A casa cai, velho. A casa cai, porque ele fala, pô, até hoje eu aprendi que era assim, né? Eu ia ser recebido por Jesus, que eu estava salvo. Ou então que eu ia ficar no cemitério aguardando tocar a trombeta, porque Deus ia apartar as ovelhas dos cabritos e tal. Muita gente pensa assim, né? Pensa. Quer dizer, o sujeito desencarna e não acontece nada disso. Não estão tirando dele alguma coisa? Estão tirando dele toda a sua crença, tudo aquilo que ele depositou, devoção, confiança. Quer dizer, então, até o pouco que ele tinha foi tirado. Também, nesse ponto, a gente pode entender dessa forma. Não é? Porque se você desencarna com a consciência, com a compreensão melhor a respeito das coisas, das leis naturais, você já desencarna esperando ou sabendo que o que você vai receber da vida, do Criador, né, das suas leis, é exatamente aquilo que você merece. Em termos de conhecimento, a maioria desencarna não. Não, na realidade é assim, ó. O que eu quero dizer, eu falei de dois extremos, um que tem conhecimento e um que está apegado aos dogmas, né? Mas existe aí nessa gama toda de pessoas, entre aquele que tem conhecimento e o dogmático, existe um grupo de pessoas de boa fé. Gente sincera, gente que pratica a religião e que não liga muito para aquilo que o Papa fala, que o padre fala, que o pastor fala. Ela faz o bem. Ela age bem. Ela age bem. Entendeu? Ela é caridosa, ela é cumpridora dos seus deveres. Então, ela vai desencarnar, às vezes, melhor do que um que tem conhecimento e não pratica isso. Porque não é o rótulo que vai fazer com que a pessoa esteja bem.
do outro lado da vida. Mas eu me ative aqui, no caso, a lição de hoje. O que desencarna com conhecimento, ele sabe exatamente o que lhe espera. E o que desencarna sem conhecimento e apegado às coisas, aos dogmas da religião, achando que ele, único e exclusivamente ele, está salvo, porque ele é daquela religião, até esse pouco que ele tem vai ser tirado dele, porque não é assim que a coisa funciona. Não é a religião que salva ninguém, né? E sim a prática da caridade da maneira que Jesus explica essa caridade, né? Benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? Vamos lá, essa lição que vem em seguida fala exatamente disso que nós estamos falando agora. Reconhece o cristão pelas suas obras. Foi dada esta comunicação por um espírito que assinou Simeão, na cidade de Bordeaux, em 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Mesmo os espíritos não falam que os espíritas serão aqueles que serão reconhecidos como cristãos, como verdadeiros cristãos. Mas, ou seja, aqueles que conhecem, que praticam boas obras. É a prática. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dar bons frutos, né? Ou seja, o homem mau é a encarnação do espírito atrasado. O homem bom só pode ser a encarnação de um bom espírito. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com toda a sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigam a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas com poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tomam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la, com amor, que ainda havereis de dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vos-la deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer,
sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois procurar os necessitados, conduzi-os sobre as ramagens da árvore, e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Nós vamos então passar agora para o capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Este capítulo vai tratar dos seguintes temas: poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável e parábola da figueira seca. E como instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vós hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram, por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Então, na realidade, esse pai, ele tinha um filho que ele chamava de lunático. Lunático que é aquele que muda, né? Aluno muda, tem um quarto minguante, quarto crescente, lua cheia e tal. Se chamava de lunático aquele cara que era meio variado da cabeça, né? Aliás, na realidade, ele era um obsediado. E como o obsediado muda de humor constantemente, o pai achou que ele o chamou de lunático por conta disso. Na realidade, não havia nenhum problema mental, psicológico com esse jovem. O que havia era talvez uma possessão na acepção, no significado dessa palavra que se usava no tempo de Jesus. Né? Porque nesse tempo se achava que os espíritos entravam dentro do corpo da pessoa, tomavam posse do corpo da pessoa. Né? Essa era a ideia daquele tempo. Por isso que eles dizem, por que nós não conseguimos arrancá-lo fora? É por isso que os discípulos de Jesus falaram assim para Jesus. Né?
Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu não estou achando aqui. Eu não estou achando agora, mas depois eu lembro. Mas esta lição que está no Evangelho de Mateus, ela é muito rica no sentido de que Jesus falava com seus discípulos de igual para igual. Ele não se colocava acima dos seus discípulos, a não ser pelo conhecimento que ele tinha, o que é natural, quando uma pessoa tem mais conhecimento. Quando o nível de conhecimento, de instrução de um é mais do que do outro, por mais que este queira se manter no mesmo nível do outro, às vezes é impossível, né? Porque é natural. O conhecimento, naturalmente, coloca aquela pessoa acima do outro, especialmente no caso de Jesus, que era um espírito de alta hierarquia, de alta evolução, né? Mas Jesus tratava os seus seguidores de igual para igual, dizendo para eles: olha, o que faltou para vocês, para ajudar esse rapaz obsediado, não foi nada mais, nada menos do que a convicção, do que a fé. Só isso. Ele não falou conhecimento, falou fé. Fé, convicção, conhecimento, convicção daquilo que está fazendo, né? E também ele fala de uma coisa muito importante, que é importante para os discípulos daquela época, mas muito importante para todos nós, não é? O grão de mostarda é a menor semente, uma das menores sementes que existe. E ele disse que se a gente tivesse convicção, fé, o tamanho de um grão de mostarda, ireis a este monte, passai daqui para colar, e isso vai acontecer. Nada vos será impossível. Será que Jesus faria essa afirmação por brincadeira? Para agradar alguém? Para agradar os seus discípulos? Jesus não ia brincar com uma coisa séria como essa, não é? E isso é verdade, porque todos nós temos condição. As pessoas às vezes não ajudam as outras, dizem assim: como é que eu vou ajudar? Eu estou precisando de ajuda. Como é que eu vou ajudar? Mas exatamente é neste ponto que nós podemos ajudar. Quanto mais você estiver necessitado, quanto mais você arregaçar as mangas, quanto mais você quiser ajudar, mesmo estando necessitado, mais você vai ajudar. Porque nós temos essa condição, quando nós queremos, de ajudar o próximo. Seja com palavras, seja dando bons exemplos, seja falando do Evangelho de Jesus, orientando uma pessoa que peça orientação. Enfim, nós podemos ajudar sempre, em qualquer circunstância, em qualquer sentido, dando um passe em alguém, se essa pessoa pedir, né? Às vezes um colega de trabalho, um amigo, nós podemos fazer isso. Só depende de nós nos empenharmos nisso. Naquele momento, esquecer tudo o que está fazendo, esquecer todos os problemas, né? Se abster de todos os problemas, daquilo que nos envolve, e se concentrar naquilo que está fazendo. Deixa tudo de lado, né? Quando Jesus orava ou fazia alguma coisa por alguém, percebam que ele é retratado sempre como fazendo uma abstração do momento que ele está vivendo, do mundo material, né? Ele se concentra naquilo que vai fazer e realiza o feito. É isso que nós precisamos fazer, né? Muitas vezes, para se livrar do próprio problema, ou para ajudar alguém que esteja pedindo, fazer a abstração daquilo que você está vivendo. Deixar o mundo material de lado e se concentrar naquilo que você precisa. Essa é uma maneira de nós nos ligarmos aos bons espíritos e de nos ajudarmos e ajudarmos os outros também. O que a gente faz diuturnamente é ficar ligado com os problemas. Alimentar e retroalimentar o pensamento em relação a eles. Né? Alimentar o pensamento vira um turbilhão. Né? Você acaba ficando pior do que já estava. Mesmo esse fato de ficar desse jeito, é difícil se concentrar para fazer uma coisa. Exatamente. Um esforço grande, né? Por isso que a gente se recomenda o isolamento. Está precisando de alguma coisa? Se isolem. Tem que se isolar. Se isola, mesmo que for num banheiro, qualquer lugar, se isola. Se isola e procura isolar o pensamento também no local onde você está. Né? E você consegue. Porque é uma questão de treinar. Não é? Eu lembro que, não muito tempo atrás, deve ser década de 70, mais ou menos, tinha um filme, um seriado, como é que era o nome daquele seriado, cara? Um sujeito que era americano, mas era descendente de japonês,
foi para o Japão e... Kung Fu. David Carradine. Esse cara, ele... É claro que ele é um seriado, aquilo ali está transformado num filme para vender... a maior parte das coisas vender ilusão, né? A maior parte do filme vender ilusão, satisfazer uma necessidade do público e se espelhar em alguém que é melhor do que ele. Bom, o filme faz isso com maestria, né? E o francês inventou o cinema, mas quem faz cinema na realidade é o norte-americano, né? Os irmãos Lumière inventaram o cinema, mas quem sabe fazer cinema é o norte-americano. Assim como o avião, né? Quem inventou foi um brasileiro, mas quem faz avião de verdade são os norte-americanos. Então, esse cara, ele dava uns exemplos para nós, ao longo de cada filme, de cada seriado que ele fazia, de controle da mente. Sabe? Aquilo pode ser, naquele momento, colocado ali como uma coisa que a maioria das pessoas é impossível de alcançar e de conseguir. Mas é possível. Eu lembro que uma vez, num desses capítulos do seriado, ele é aprisionado não sei se era pelo exército americano, por alguém, e ele é colocado num lugar que eles chamavam de o forno, panela de pressão, uma coisa assim. Era um buraco, né, no chão, e esse buraco era estreito e coberto por folha de zinco. Você imagina, acho que era um deserto, alguma coisa assim, 40 graus, né, na sombra, o cara ficar num buraco daquele coberto por folha de zinco. Né? Todos que eram colocados ali, ficavam ali por algumas horas, precisavam ser retirados para não morrer. O sujeito deixou ele lá pelo momento previsto, pelo tempo previsto, foi lá e nem suando ele estava. Aí deixou ele o resto, ficou bravo, deixou ele o resto do dia, deixou ele mais um dia lá. No final do filme, depois conta, né? Arremata o filme, contando por que ele sentiu daquele jeito. Ele falou, eu me concentrei não no que eu estou vivendo, mas em outro lugar. Então, ele levava a mente dele para um outro lugar, um lugar paradisíaco, um lugar gostoso, um lugar bonito e tal. Né? Tirando aqui, deixando de lado a ficção, né? E trazendo isso para a nossa vida, é mais ou menos isso que nós temos que fazer quando nós estamos precisando de ajuda dos bons espíritos. Se você não se colocar assim, se você não limpar a sua mente, e não der condição para eles inspirarem os bons pensamentos, trazerem ajuda fluídica mesmo, né? Se eles encontrarem a nossa mente no turbilhão do dia a dia, no turbilhão dos pensamentos, né, tendo 2.000 pensamentos ao mesmo tempo, normalmente você junta com tudo isso pensamento de raiva, de ódio, de rancor, de vontade, de desejo de vingança, mistura um monte de coisa, como é que eles vão poder nos ajudar? Nós temos que treinar isso, porque ele fazia aquilo, e o filme conta isso, porque ele recebeu esse treinamento, né, dos seus mestres lá no Japão. Então nós temos e podemos fazer esse treinamento no nosso dia a dia, treinar o nosso pensamento. Exatamente. A fé sempre foi vista do ponto de vista religioso. O dia que o homem aprender que ele tem que ter fé nele mesmo, sobretudo nele, para depois ter fé em Deus, ele vai fazer milagre. Ele vai fazer aquilo que nós chamamos de milagre hoje. Porque ele pode. Se ele pode, ele vai entender que o dono do universo, aquele que criou todas essas coisas, foi que deu condição para ele. Que nós não somos nada mais, nada menos que aquilo que Deus nos permite ser. Se nós temos condição de fazer, é porque Deus nos permite. Isso está nas previsões dele, está na lei dele. Nós não estamos sendo aqui presunçosos de dizer que nós somos mais do que Deus, não é isso. Mas estou querendo dizer que o dia que o homem entender a fé como algo, como confiança nele mesmo, confiança na vida, confiança em Deus, não tem o que vença ele. Não tem. Nada. O que vença é ignorância. Aí não tem o que ajuda, né? Ignorância, quando a pessoa é ignorante e não abre o pensamento para as coisas, não tem o que ajude, não tem o que sirva, né?
Agora tem aqui uma explicação de Kardec a respeito, que diz o seguinte: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. A indicação de Kardec a esse respeito. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Quem são esses adversários? Sobretudo nós mesmos. Somos os primeiros adversários de nós. A hesitação, a incerteza, a falta de confiança é o nosso maior adversário. Não é? Porque ele diz aqui que há uma vontade, não só com as coisas ruins, mas com as coisas boas também. Às vezes o cara tem uma vontade de trabalhar, tem uma vontade de fazer um passeio, tem uma vontade de realizar um evento, uma visita a um parente, a um amigo. Mas uma vontade com as coisas boas, pô. Não é só com as coisas que lhe traz sofrimento, mas com as coisas boas também, né? Ele coloca aqui coisas interessantes: o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, né? Quanta gente, por orgulho, né, se deixa colocar em situações difíceis, né, sob todos os pontos de vista, dificuldade moral pelo orgulho, dificuldade financeira, todo tipo de dificuldade apenas por orgulho. E ele diz o seguinte: a fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Quer dizer, além de nós hesitarmos e ficarmos incertos a respeito das coisas, aí vem os espiritinhos que acompanham a gente e, ó, buzina, isso aí você não pode mesmo, você não vai conseguir nunca, ele já está derrotado. Aí o cara fica na cama até 1h da tarde, 2h da tarde, não vai trabalhar, não paga ninguém, aí a vida do cara vai que é uma beleza. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los. De maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Em outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que sim,
que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros de que eles são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Preste atenção nessa afirmação. Isso é uma coisa importante. Se vocês têm dúvidas, não tenham, porque quando a gente tem confiança, a ação magnética é imediata. Nós podemos tanto nos ajudar quanto ajudar ao próximo. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Olha que interessante, olha o poder da fé. A gente dá direção, impulso e direção para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja. Alguém que está sofrendo lá, longe da gente, a gente deseja ajudar, qualifica o fluido, pela nossa vontade encaminha o fluido, e o fluido atinge os fios colimados. E diz assim, ele dá um impulso, por assim dizer, irresistível, quer dizer, o fluido obedece às nossas determinações, só depende de nós. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Quando o menino lá foi considerado morto, né? E que Jesus se aproxima dele e manda ele se levantar, o que é senão isso? Vontade, a determinação. Né? Ele estava em estado de catalepsia, Jesus o magnetiza, o tira daquele estado de catalepsia e ele retorna. Então, ele é tido como alguém morto que retorna para a vida, mas ele não estava clinicamente morto, fisicamente morto. Ele estava no estado cataléptico, apenas. Claro, foi natural. Quem está morto, está morto. Né? Aliás, quem morre, não morre. E Jesus sabia disso. Né? Jesus sabia disso. Jesus sabia que a morte não era uma coisa ruim. Né? Mas a irmã, Lázaro, não é o nome dele? A irmã pede, né? Porque se vê desesperada, vê o irmão lá numa situação que parecida com a morte, né? E tem cataléptico realmente, fica num estado que baixa o nível de metabolismo da pessoa ao ponto de batimento cardíaco no seu ouvido. A não ser um médico especializado naquilo, ele é capaz de identificar aquela situação. Aconteceu com um ator brasileiro, né? Estava fazendo uma novela em 1960 e pouco. O médico dele viajou para a Europa, ele estava fazendo a novela, entrou em catalepsia, foi sepultado. Quando o médico chega da Europa, manda exumar o cadáver estava virado ao contrário. Ele acordou no caixão e se debateu tentando sair, né? Tentando sair daquela situação. Só que ele era cataléptico e não avisou para ninguém, só o médico dele sabia. Então, é uma situação realmente difícil para quem passa por essa situação. Mas olha o poder do magnetismo, né? E Jesus usava isso com maestria. Ele sabia o que fazia, né? Ele sabia qualificar. A gente sabe e não usa muitas vezes, né? Esse é o problema. Você sabe que existe, você sabe que você pode fazer e não se utiliza. Esse é o nosso grande erro, né? Quando a gente está em dificuldade, a gente tem que parar tudo. Você não está se sentindo bem? Para tudo, para. Ah, mas eu tenho que fazer, deixa, não vai. O problema vai continuar lá, pode ficar sossegado que o problema não vai sair do lugar, né? Você recolhe, né? Faz lá a sua prece com convicção, pede a ajuda dos bons espíritos, muda a situação, dá um outro direcionamento, né? Para o seu humor, para o seu problema mesmo, porque o problema está um outro caráter, né? Ele fica mais leve, melhor de ser solucionado. E os antigos diziam que quando uma coisa não tem solução, solucionada está. Portanto, ele não precisa ficar preocupado com aquilo que não tem solução. Então, ou seja, por exemplo, dinheiro, né? Não tem solução mesmo. Então, deixa aqui lá. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar,
foi por causa de vossa pouca fé. Né? Não tinha uma determinação necessária para dar o impulso necessário ao fluido. Né? Porque você reúne um grupo de pessoas em torno, por exemplo, do desejo da cura de alguém, ou de ajudar alguém. Porque todo mundo endereçando o pensamento na mesma direção, a vontade na mesma direção, qualificando o fluido, o fluxo de fluido é muito maior do que uma pessoa só. Aí você atinge os fins que você deseja. Né? Atinge sozinho também. Né? Se você treinar e desejar isso e fazer isso com convicção. Mas um grupo atinge com mais facilidade, porque o fluxo de fluido é maior. E atinge mesmo. Eu fazia parte de um grupo de vibração de cura da distância. Vocês imaginam o que a gente consegue fazer nesse trabalho. É algo extraordinário. Extraordinário mesmo. É um trabalho gostoso de você participar, que não é um trabalho leve, trabalho que você se sente muito bem, né? E as pessoas, tem gente que nota gente entrando no quarto, gente mexendo no corpo dela, é muito interessante isso. Né? E não importa a distância, tem uma pessoa, quando eu comecei na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, uma pessoa que era atendida em Portugal. A gente citava o nome dela no trabalho, ela estava em Portugal e recebia. Quer dizer, não tem distância para o pensamento. Né? O governo é um grupo de 8, 10 pessoas que se reúnem no domingo de manhã, né, para fazer esse trabalho. É muito bom. E muito... Sim, esse trabalho ele consiste no seguinte: a pessoa dá todos os dados dela, nome, idade, endereço, enfim, todos os dados, né? O endereço completo dela, cidade, estado e tal, e ela é avisada: olha, seu nome vai ficar no trabalho por tanto tempo, né? E esse trabalho vai ser realizado tais dias, assim, 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 marca as datas certas, de tal hora a tal hora. Você coloca um copo d'água do lado de onde você estiver, ou fica num local tranquilo, sossegado, ou fica deitada mesmo, né? Não, se você tiver em algum local com televisão desligada e tal, fica lendo um bom livro, ou escutando uma boa música, enfim, um ambiente que favoreça. Né? E assim as pessoas eram orientadas a fazerem. A maioria deveria fazer, porque a maioria tinha bons resultados. Normalmente, quando a pessoa está fragilizada por alguma doença, ela aceita e faz. Né? Quando não faz, é porque a coisa está feia para o lado dela. Deixa eu tentar, porque... Vamos marcar aqui a fé religiosa e condição da fé inabalável, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 3/3/2016. Esse trabalho tinha comunicação? Não entendi? Esse trabalho tinha comunicação? Tem. É dada oportunidade para o diretor do trabalho abrir o trabalho e é dada oportunidade para 1 ou 2 espíritos no final encerrarem o trabalho. É permitido, sim. É um trabalho muito bacana, eu gostava muito de fazer. Eu fiz durante uns 11 ou 12 anos em São Paulo, depois vim para Jaú, nós fundamos um grupo no Antônio de Paula, fiquei lá uns 6 anos fazendo, mais ou menos 6 ou 7 anos, e depois no Verdade e Luz, fundamos um outro grupo no Verdade e Luz, fiquei mais uns 6 ou 7 anos fazendo. Depois nunca mais eu consegui reunir nenhum outro grupo para fazer esse trabalho. Mas é um trabalho muito interessante, muito gostoso de fazer, sabe? Muito bom de fazer. A gente só volta para casa aliviado, porque os que mais recebem são aqueles que estão fazendo. Não só as pessoas que são citadas, mas quem o grupo que está ali está em contato com equipes, né, de espíritos que vêm com esse propósito, realizar esse tipo de trabalho. Né? Então, o primeiro contato são os mais necessitados, né? O grupo que está ali na mesa. É um trabalho muito interessante e muito bom de ser feito. Gente que não era espírita, para mim mesmo, foi solicitado muitas vezes, gente que sabia que eu fazia esse tipo de trabalho, participava desse tipo de trabalho, eu disse: Paulo, eu sei que você é espírita e tal, tem um trabalho assim, assim, lá tem. Você põe meu nome lá? Põe.
Só que tem que participar, hein? Não é só mandar botar o nome, não. Tem que participar. Aí explicava para a pessoa fazia direitinho. Pô, minha irmã melhorou, meu amigo melhorou, minha mãe, não sei o quê. A gente recebia um retorno daquilo que se fazia. E muitas vezes, muitas pessoas falavam, eu senti alguém entrar no meu quarto, não sei, uma coisa esquisita, não sei. Gosto na água diferente. Isso é feliz com essas coisas. Hã? Só uma coisa dessa. Mas tem o resultado, viu, Orlando? O bem, ele tem tanto resultado, ou muito maior do que o mal. O resultado do mal, ele é um resultado temporário. O resultado do bem, ele é perene, ele permanece. O resultado do mal, não. Sabe? Por isso que o mal nunca vence. Porque o resultado dele é sempre temporário. Ninguém permanece no mal para sempre. Todas as pessoas que estão vivendo de maneira equivocada ou de maneira errada, ou fazendo alguma coisa, se sente mal, procura mudar, procura algum caminho, procura uma maneira de sair daquela situação, sente essa necessidade. Isso é inerente a nós, seres humanos. É inerente. A gente busca a felicidade, né? De uma maneira ou de outra, a gente procura essa felicidade, né? Nós temos que procurar, é inerente à raça humana, né? O ser humano não se contenta com aquilo que vive, nem com aquilo que tem. Se alguma coisa não está certa, o nosso íntimo fala isso para a gente, né? Tal coisa não está certa, o que a gente chama de consciência, né? A consciência é um pensamento íntimo que todos nós temos, né? E ela nos fala, não, isso não está certo, né? Procura mudar, procura fazer diferente. Quando a coisa é muito exacerbada, é muito grande, quando alguma coisa está muito errada, aí você vai atrás de alguma coisa mesmo. Aí você procura alguma coisa mesmo, né? Procura um caminho, procura um jeito de mudar aquilo, né? E o homem, naturalmente, quando as coisas estão assim, tem uma insatisfação muito grande. Essa insatisfação invade a gente de tal maneira que ela te força, te empurra a procurar alguma coisa. O presidiário procura sempre o evangelho. Na realidade, o presidiário, ele, muitas vezes, não todos, né, existem os sinceros, mas muitos deles, na realidade, o que eles estão querendo é acenar para o diretor do presídio que eles estão agindo bem, ou seja, tendo bom comportamento. Como se isso fosse virtude. Porque a gente aqui fora tem que ter bom comportamento, não tem? Senão você vai preso. Não é verdade? Eles estão sinalizando ali que eles estão bem, que eles estão agindo bem, que eles estão numa religião, que eles estão recuperando e tal, para ter a saídinha do dia da mãe, do dia do pai, da Páscoa, do Natal, e tudo quanto é coisa. Na realidade é isso, muitas vezes é isso, né? Existem os sinceros, né? Mas não acredito que seja a maioria, não. Não acredito que seja a maioria, não. Eles ficam meio intocados, né? Eles não mexem com ele. Ele vai se colocar numa posição de defesa, né? E quando o cara tem bom comportamento, ele não cria problema para o diretor da cadeia. Quando ele não cria problema para o diretor da cadeia, o diretor protege ele, né? De alguma maneira, coloca ele num lugar melhor, dá trabalho para ele, né? Coloca ele numa cela melhor e tal, quer dizer, vai ter lá os privilégios dele. Não querendo dizer que cadeia é bom, não. Só o fato de você ter a liberdade cerceada, isso já é uma coisa triste, né? É triste. Liberdade é o bem mais precioso que alguém pode ter, a liberdade. Não tem coisa melhor, né? Mas já que o cara está lá, ele tem que dar um jeito de sair de lá, então ele usa, né, os caminhos que estão ao alcance dele. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça,
para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo esta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, a fim de que nós possamos ser úteis, trabalharmos e dignificarmos a vida. E ajuda-nos ainda, Senhor, a termos a coragem e a determinação necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.